A carta de Tiago. Pelo menos esse é o seu nome em português. Se você olhar no grego, verá que o nome dele é Jacobos, que traduz o seu nome hebraico, Yaakov. E é por isso que a maioria das traduções antigas e modernas traduzem seu nome por Jacó. E é isso que vamos chamá-lo nesse vídeo. Agora, há muitos Jacós no Novo Testamento. 2 deles pertencem ao círculo íntimo de Jesus dos 12 discípulos. Mas essa carta vem do Jacó que era meio-irmão do próprio Jesus. Aprendemos a história desse Jacó no livro de Atos e nas cartas de Paulo. Depois que Pedro partiu de Jerusalém para começar novas igrejas, o meio-irmão de Jesus, Jacó, ganhou destaque como líder da igreja matriz em Jerusalém, composta principalmente de judeus messiânicos ou cristãos. Essa foi a primeira comunidade cristã de todos os tempos e sabemos que ela teve dificuldades durante os 20 anos em que Jacó foi o seu líder. Houve uma fome que levou a uma grande pobreza na região e esses judeus messiânicos estavam sendo perseguidos por líderes judeus em Jerusalém. Mas, apesar de tudo, Jacó era conhecido como um pilar da igreja de Jerusalém. Ele também foi conhecido como um pacificador que liderou com sabedoria e coragem, até que foi tragicamente assassinado. E nesse livro temos o legado de ensino e da sabedoria de Jacó, condensados em um trabalho curto e muito poderoso. O livro começa como uma carta. Ele cumprimenta todos os judeus messiânicos que estavam vivendo fora da terra de Israel. Mas essa não é uma carta como as cartas de Paulo, onde ele aborda problemas específicos em uma igreja local. Em vez disso, esse livro é um resumo da sabedoria de Jacó para toda e qualquer comunidade de seguidores de Jesus. E o objetivo de Jacó não é ensinar novas informações teológicas. Em vez disso, ele quer se meter na sua vida e desafiar o modo como você vive. A sabedoria de Jacó foi fortemente influenciada por 2 fontes. A primeira é o ensino de Jesus sobre a vida no reino de Deus, especialmente o Sermão do Monte, que ele está constantemente repetindo e citando no livro. A segunda influência-chave é o livro de sabedoria bíblica de Provérbios, especialmente os poemas em Provérbios 1 a 9. Jacó cresceu literalmente com Jesus e com o livro de Provérbios. E agora o seu próprio ensino soa como eles e é marcado por sua linguagem e imagens. O livro consiste em discursos curtos e desafiadores, cheios de metáforas e frases fáceis de memorizar. Em essência, Jacó está clamando para que a comunidade messiânica se torne verdadeiramente sábia, vivendo de acordo com o resumo da Torá de Jesus, para amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. O corpo do livro está nos capítulos 2 a 5, que consiste em 12 ensinamentos curtos que chamam o povo de Deus para a devoção sincera aos ensinos de Jesus. E todos juntos, eles não desenvolvem uma ideia principal de maneira linear. Cada tipo de ensino é separado e é concluído com uma frase cativante. Mas todos esses ensinos estão conectados através de palavras e temas repetidos que são muito legais. Na abertura do corpo do livro há 2 ensinos. Primeiro, sobre favoritismo e amor. Jacó expõe como tendemos a mostrar favoritismo a pessoas que podem nos beneficiar e negligenciamos pessoas que não podem, geralmente porque são carentes. Jacó diz que isso é o oposto do amor definido por Jesus. Ele prossegue mostrando como é e como não é a fé genuína. Então, se alguém diz que tem fé em Deus, mas negligencia as pessoas carentes ou pobres, a fé dessa pessoa está morta, diz ele. Suas ações traem o que dizem que acreditam, e a fé genuína sempre resulta em obediência aos ensinos de Jesus. Agora, espalhados pelo corpo do livro, encontramos 3 lugares diferentes onde Jacó desenvolve o próprio ensinamento de Jesus sobre as nossas palavras. Então, com a mesma boca, lançamos dor sobre as pessoas e depois oferecemos louvor a Deus. Tão confuso. E também julgamos as pessoas e depois falamos mal delas pelas costas. E todos nós também tendemos a distorcer a verdade em proveito próprio. O modo como falamos sobre as pessoas abre uma janela para os nossos corações e mostra os nossos valores fundamentais. Nossas palavras contam a verdade real sobre o nosso caráter. Jacó também acredita que a comunidade do reino de Deus, da maneira que Jesus ensinou, é um tipo de lugar onde as divisões criadas pela riqueza e pelo status social são desmanteladas. Então, ele avisa primeiro sobre a arrogância que a riqueza pode criar em pessoas que acreditam que ela estará por perto para sempre. Então ele diz, sua riqueza vai apodrecer um dia, assim como você. Em contraste, o povo de Deus deve viver com paciência e esperança pelo retorno de Jesus para acertar todas as coisas. E isso deve inspirar uma vida de oração cheia de fé. Agora, nessa parte do livro, todos esses ensinamentos são muito poderosos. E há ainda muito mais para falar do que temos tempo nesse vídeo. Mas falando sério, leia todos eles e lentamente. Agora, nesses 12 ensinamentos sábios temos o capítulo introdutório. É uma corrente fluida de ensinos sábios e frases para resumir as ideias principais de todo o livro. Esse capítulo realmente apresenta todas as palavras-chave e temas que você encontrará nos capítulos 2 a 5. Jacó começa dizendo que ele sabe por experiência pessoal que a vida é difícil. Afinal de contas, ele foi martirizado pouco tempo depois de escrever essa carta.
Mas ele acredita que as provações e as dificuldades da vida são, na verdade, presentes paradoxais, que podem produzir perseverança e moldar o nosso caráter. Deus pode fazer um trabalho incrível dentro de nós, em meio ao sofrimento, e nos ajuda a tornarmos perfeitos e completos. Agora, essa palavra perfeito é realmente importante para Jacó. Ele a repete 7 vezes no livro. No hebraico bíblico e no grego, esta palavra refere-se à integridade. Significa viver uma vida completamente íntegra, onde as suas ações são sempre consistentes com os valores e crenças que você recebeu de Jesus. Jacó sabe que a maioria de nós realmente vive como pessoas fraturadas, com grandes inconsistências no nosso caráter. Estamos todos mais comprometidos do que queremos admitir. No entanto, Deus está em uma missão para restaurar pessoas fraturadas, para torná-las íntegras, e isso começa com sabedoria, a capacidade de ver minhas dificuldades através de uma nova perspectiva. Deus generosamente dará esse tipo de sabedoria às pessoas que pedem com fé, sem duvidar do caráter de Deus. E quando entendemos o nosso humilde e frágil lugar diante de Deus, somos forçados a escolher entre a ansiedade ou confiança. E a verdadeira sabedoria significa escolher acreditar que Deus é bom, apesar de minhas circunstâncias. Então, se a pobreza está forçando você a passar por momentos difíceis na vida, Jacó diz: tente ver isso como um presente que obriga você a confiar somente em Deus. E além disso, a riqueza é fugaz. Tudo passará como flores do campo no calor de verão. E quando passarmos por tempos difíceis, não acusem a Deus. Em vez disso, deixe que as suas circunstâncias ensinem o que Jesus ensinou sobre o caráter de Deus, que o Pai é generoso, que Ele está pronto para nos encontrar em meio à nossa dor e que Ele é digno de confiança. É esse Deus que, através de Jesus, nos deu um novo nascimento para nos tornarmos novos tipos de humanos que podem enfrentar o seu sofrimento com total confiança no Pai, assim como Jesus fez. E essa nova humanidade é algo que descobrimos quando não apenas ouvimos a palavra de Deus, mas seguimos o que ela diz. Jacó chama a palavra de Deus aqui de a perfeita Torá da liberdade. Ele está se referindo ao maior mandamento da Torá que nos foi transmitido através de Jesus, que ele nos libertou para amar a Deus e amar o próximo. E Jacó mostra praticamente como é esse tipo de amor. Significa falar com os outros de uma maneira gentil e amorosa. Significa servir os pobres e viver com devoção sincera somente a Deus. Agora, você pode ver como esse capítulo de abertura contém todas as palavras-chave e ideias exploradas mais profundamente nos 12 ensinos dos capítulos de 2 a 5. Jacó se aprofundou na sabedoria de Jesus e dos provérbios. E ele nos deu um grande presente nesse livro da sua própria sabedoria. Esse livro é como um soco na barriga bem trabalhado para aqueles que querem seguir a Jesus. E é disso que se trata o livro de Tiago, ou Jacó. A segunda carta de Pedro. Ela é dirigida à mesma rede de igrejas da primeira carta de Pedro. E provavelmente foi escrita no mesmo local em Roma. Pedro se torna ciente do fato de que morrerá em breve. E a evidência que temos da tradição antiga é que Pedro foi executado pelas autoridades romanas durante o reinado do imperador Nero. E então essa carta atua como um discurso de despedida de Pedro. Ele começa por oferecer um desafio final, que os seguidores de Jesus devem ser pessoas que nunca param de crescer. E esse desafio é seguido por 2 avisos finais sobre um crescente número de mestres corruptos que estão desencaminhando os cristãos nessas comunidades da igreja. Primeiro, pelo seu modo de vida corrupto, e segundo, pela sua teologia distorcida. Por toda a carta, Pedro combate as acusações feitas por esses mestres contra si próprio e contra os outros apóstolos. E o objetivo de Pedro é reestabelecer a confiança e a ordem para essas comunidades da igreja. Pedro, então, começa lembrando essas igrejas que, através de Jesus, Deus convidou as pessoas a participarem na sua própria natureza divina. Isso é, para partilhar da vida eterna e do amor do próprio Deus, o que é impressionante. E isso requer uma resposta de uma vida inteira. Aceitar essa dádiva significa estabelecer um compromisso para o desenvolvimento dos mesmos traços de caráter que marcam a natureza divina do próprio Deus. Pedro lista aqui 7 que se devem almejar. E a característica final que engloba e completa todos os outros é o amor. O que, segundo Jesus, significa devotar-se ao bem-estar do próximo, não importando o custo ou o retorno. Amar, segundo Pedro, é compartilhar da vida do próprio Deus. Pedro, em seguida, declara o objetivo da carta. Ela atuará como uma crônica dos seus ensinamentos para serem transmitidos às próximas gerações, pois ele não estará vivo para fazê-lo em pessoa. Então, antes de morrer, ele deseja abordar essas objeções e acusações feitas pelos mestres que distorcem os ensinos de Jesus e dos apóstolos.
Pedro então aborda uma acusação reproduzida por céticos presentes e futuros. Ou seja, que ele e os apóstolos teriam inventado tudo isso sobre Jesus ter ressuscitado dos mortos e ser o rei do mundo. Jesus não vai realmente voltar um dia. Pedro oferece o seu depoimento como testemunha ocular do poderoso momento de transformação de Jesus na montanha. Lembre-se da história em Marcos capítulo 9. Os apóstolos viram Jesus ser exaltado como rei, e a sua ressurreição significa que ele está vivo como rei e voltará para salvar o nosso mundo um dia. E então, o futuro retorno de Jesus para trazer o reino de Deus cumprirá com o que todas as antigas escrituras têm apontado todo esse tempo. As palavras dos profetas do Antigo Testamento não são fantasias inventadas. Em vez disso, o próprio Deus falou conosco por meio dessas palavras humanas da Escritura e através do humano Jesus. Então, Pedro continua abordando as ameaças apresentadas pelos líderes corruptos da igreja, e ele se concentra em mais objeções que eles apresentam. Primeiramente, esses mestres negam a ideia de um acerto de contas final, do momento em que Deus responsabilizará todas as pessoas pelas escolhas que fizeram. E essa negação é o que, convenientemente, permite aos mestres ignorar os ensinos de Jesus a respeito de dinheiro e sexo. Porque eles lucram absurdamente ensinando nas igrejas, sem mencionar o fato de que estavam dormindo com todo mundo por aí. Entretanto, Pedro lembra aos seus leitores que Deus pode e irá confrontar a rebeldia com a sua justiça. Ele recorda 3 exemplos antigos quando Deus fez isso. Primeiro, ele menciona a história sobre os filhos de Deus em Gênesis 6, como foi interpretado em uma obra judaica popular da época chamada Primeiro Enoque. Primeiro Enoque diz que os filhos de Deus são anjos rebeldes que passaram dos limites e dormiram com mulheres, merecendo assim o julgamento de Deus. Pedro, então, traz à tona as histórias do dilúvio antigo e de Sodoma e Gomorra. Nos 2 casos, ocorreu uma rebelião que levou ao julgamento divino. Contudo, Pedro diz, Deus sempre foi fiel para libertar seu povo e usa a história de Ló como um exemplo. Pedro faz a ligação entre essas 2 histórias antigas e o modo de vida corrupto dos mestres. Eles também buscam dinheiro e sexo. Eles desprezam a autoridade de Deus e conduzem outras pessoas a pensarem que Deus não se importa com decisões morais. Ele diz que eles ensinam uma mensagem de liberdade cristã e usam-se disso como permissão para fazerem o que desejam. É por essa razão que Pedro traz à tona as cartas de Paulo mais tarde no capítulo 3. Parece que esses mestres distorcem a mensagem de Paulo sobre a liberdade em Cristo. Entretanto, não é esse tipo de liberdade ao qual Paulo se referia. Pedro deixa claro que esses mestres não são realmente livres. Na verdade, eles são escravos dos seus desejos carnais. E o fato de serem cristãos torna isso ainda mais trágico, pois conhecer os ensinos de Jesus torna-os duplamente responsáveis. Eles se tornaram exemplos lamentáveis do antigo provérbio sobre o cão que volta ao próprio vômito e sobre um porco lavado que volta à lama. Pedro então aborda a razão pela qual esses mestres estão negando a existência do juízo final. Eles dizem, as gerações do povo de Deus continuam indo e vindo sem sequer terem visto a concretização das suas esperanças. Onde está a promessa de que Jesus retornaria? Pedro responde mostrando o quão acanhada é essa objeção. Olhe à sua volta, ele diz. Olhe para esse notável universo que habitamos. O fato de que existimos indica que em algum momento no passado a palavra de Deus interveio de uma maneira notável para trazer algo do nada e colocar ordem no caos. E ele pode fazê-lo novamente. Então, a verdadeira questão é por que Deus está demorando tanto? Contudo, Pedro relembra-nos que a nossa concepção de tempo é extremamente limitada. As longas extensões de tempo através das quais Deus trabalha não se encaixam perfeitamente no âmbito das nossas vidas tão curtas. Esses longos montantes de tempo são, na verdade, um sinal da paciência de Deus, pois a cada geração é oferecida uma oportunidade para reconhecerem o seu próprio egoísmo, para humilhar-se e arrepender-se perante a generosa graça de Deus. E a graça de Deus trará um fim na história no dia do Senhor. Aqui, Pedro se baseia na poesia profética de Isaías e Sofonias, que descrevem o dia da justiça do Senhor como um fogo devastador. Pedro diz, os céus passarão, e a estoiqueia irá derreter no fogo. Estoiqueia é uma palavra grega para os elementos, que neste caso significa a dissolução do universo material. Ou mais provavelmente se referia aos corpos celestes, em outras palavras, as estrelas. Esse é o significado dessa palavra em Isaías capítulo 34, de onde Pedro faz a citação. E nesse caso, esta frase é uma metáfora sobre o céu ser removido, por assim dizer, diante do Deus que vê tudo. E por isso Pedro diz que o dia do Senhor resultará na exposição da terra e de todas as suas obras. O objetivo final da justiça devastadora de Deus não é destruir o universo material. Pelo contrário, é expor o mal e a injustiça e removê-los.
para que um novo céu e terra possam existir, mas dessa vez permeados de justiça. Cheios do amor de Deus e pessoas que conhecem o amor de Deus e amam seus próximos como a si mesmos. Pedro conclui dizendo: esta é a verdadeira esperança cristã que Jesus e os apóstolos têm anunciado, incluindo Paulo, cujos escritos podem ser mal interpretados e reproduzidos fora do contexto, mas todos os apóstolos estão de acordo. E assim, Pedro conclui o seu discurso sobre a igreja. Agora, o tom da segunda carta de Pedro parece bastante intenso, mas a sua paixão vem de uma sólida convicção de que Deus ama este mundo e está determinado a salvá-lo por meio de Jesus. Isso significa que o amor de Deus deve enfrentar e lidar com o pecado e a injustiça que arruinaram com seu mundo amado. E, em seu tempo, Deus o fará, revelando um novo futuro para a humanidade e para o próprio universo. E por isso, 2 Pedro oferece uma visão ampla e expansiva da esperança para todo o mundo e nos desafia a fazer uma avaliação das nossas vidas diárias. E é disso que se trata a segunda carta de Pedro. Primeira, segunda e terceira cartas de João. A primeira carta de João é, na verdade, anônima, mas a segunda e a terceira foram escritas por alguém denominado o presbítero. Agora, a linguagem e o estilo de todas as três obras são idênticos uns aos outros e se assemelham ao Evangelho de João. Sendo assim, a maioria das pessoas imaginam que todas as três foram escritas pelo discípulo amado por Jesus, que poderia ter sido João, o filho de Zebedeu, poderia ter sido um dos 12 apóstolos, ou poderia ter sido outro João entre os primeiros apóstolos de Jesus, conhecido como João o presbítero. Seja qual tenha sido o João, ele está em idade avançada e supervisiona uma rede de comunidades de igrejas nos lares que possivelmente se encontram ao redor da antiga cidade de Éfeso. A partir das pistas contidas no Evangelho e nessas cartas, parece que essas comunidades eram constituídas principalmente por judeus seguidores de Jesus, e que, recentemente, eles tinham passado por uma crise, o que motivou João a escrever essas cartas. Ele menciona que o grupo de pessoas tinha se separado dessas igrejas. Essas pessoas já não reconheciam Jesus como o Messias de Israel ou como o Filho de Deus, e eles estavam instigando hostilidade entre aqueles que permaneceram fiéis às igrejas. Na verdade, esse conflito é abordado na segunda e na terceira carta de João. A segunda carta de João é um aviso para uma igreja no lar específica. Há um grupo de pessoas que negam Jesus. João os chama de enganadores. E eles provavelmente irão procurar validação e apoio nessa comunidade da igreja, e João diz que eles não devem oferecer. A terceira carta de João é, na verdade, escrita a um membro de uma dessas igrejas em Casas, um homem chamado Gaio. E o presbítero pede a Gaio que acolha os missionários legítimos que chegarão em breve. Ele precisa dizer-lhes isso porque o líder daquela comunidade, Diótrefes, estava agindo como um idiota e rejeitando qualquer pessoa que estivesse se associando a João, o presbítero. E então, essas cartas nos dão uma perspectiva da tensão e do conflito que João enfrentou nessas igrejas. E a primeira carta de João foi escrita como uma resposta a tudo isso, como uma forma de controle de danos. O presbítero garante àqueles que ainda acreditam em Jesus que Deus está com eles, já que são fiéis à verdade. Então, tudo isso nos ajuda a entender a singularidade da primeira carta de João, que, na verdade, não é uma carta realmente. Lê-se mais como um sermão poético enviado a essas igrejas. João diz que não está passando novas informações. Na verdade, quase todas as ideias e palavras-chave na primeira carta vêm dos ensinos de Jesus no Evangelho de João. Sendo assim, o objetivo de João é relembrar e convencer esses cristãos a permanecerem fiéis àquilo que eles dizem já acreditarem. A qualidade poética do sermão de João é muito legal. Ele não desenvolve suas ideias de uma maneira linear ou lógica. Em vez disso, ele usa uma técnica muito conhecida da antiga retórica chamada amplificação. João tem apenas algumas ideias essenciais sobre a vida, o amor e a verdade que ele deseja transmitir. E ele vai enfatizar essas ideias repetidamente, apresentando em cada momento um ângulo ou foco diferente. Ele usa muitas hipérboles. Ele usa contrastes bem evidentes como imagens simples sobre luz e trevas, amor e ódio, bem e mal. Mas não se engane com a simplicidade da primeira carta de João. Esse trabalho é muito profundo. A primeira carta de João conta com uma introdução e uma conclusão claras. E os ciclos que fluem do sermão, entre a introdução e a conclusão, não seguem qualquer tipo de esquema literário rígido. Parece haver duas grandes seções, cada uma marcada pela frase introdutória. Esta é a mensagem. E então, cada uma é seguida por uma repetição de imagens sobre como Deus, em primeiro lugar, é luz, e em seguida sobre como Deus é amor. E todas as ideias nessas duas partes fluem e voltam para essas duas ideias centrais. Sendo assim,
A introdução é muito semelhante ao prólogo do Evangelho de João. Há reflexos do capítulo 1 de Gênesis e do capítulo 8 de Provérbios. João fala sobre a palavra da vida que estava com Deus no início. Para João, a palavra Deus se refere ao Pai e ao Filho que vieram trazer vida ao mundo. E aqueles que viram, ouviram e tocaram o Filho são chamados de nós. João se refere a ele próprio e aos apóstolos que foram testemunhas oculares de Jesus. E agora nós temos uma mensagem para vocês, a próxima geração de seguidores de Jesus. Então, quando os apóstolos compartilharam a palavra da vida com outras pessoas, essas pessoas também foram trazidas para a comunhão com o Pai e o Filho através dos apóstolos. A palavra comunhão aqui vem do grego, koinonia, e significa uma participação ou partilha. Quando as pessoas ouviram a mensagem de Jesus através dos apóstolos, aquela mensagem trouxe-os para um relacionamento real com Jesus e uma participação verdadeira na vida e no amor de Deus. E em seguida, isso flui direto para a primeira sessão principal. Essa é a mensagem, Deus é luz. E esta é a mensagem dos apóstolos, que o Deus revelado em Jesus é luz. Sendo assim, se as pessoas desejarem participar na vida do próprio Deus por meio de Jesus, elas precisam continuar caminhando na luz. É uma imagem formidável, mas o que significa? Para João, significa manter os mandamentos de Jesus. E isso é difícil. Então, quando você falhar, a morte expiatória de Jesus cobrirá os seus pecados. E mais uma vez, você é chamado a se levantar e obedecer os ensinos de Jesus. Mas qual das suas lições? João lembra as igrejas dos velhos e novos mandamentos transmitidos por Jesus aos seus discípulos na última ceia. Que eles amassem uns aos outros como ele os amava. Fazer isso é caminhar na luz. Se a luz de Deus agora brilha por meio de Jesus, então significa que a escuridão do mundo está passando. O que também significa que, neste momento, os filhos de Deus venceram o pecado, o mal e a morte que reina no mundo. E isso levou João a desafiar as igrejas. Não ame o mundo, pois ele também está morrendo. Aqui ele se refere especificamente ao orgulho e à corrupção sexual. Provavelmente, esses são problemas ligados ao conflito que existia nas igrejas. E isso leva João a advertir as igrejas sobre essas pessoas que deixaram as comunidades e que negaram Jesus como Messias. João os chama de antimessias e enganadores. Mas ele está confiante de que aqueles que ainda conhecem a verdade sobre Jesus são, na verdade, os verdadeiros filhos de Deus e eles são amados pelo Pai. E eles mostram que são parte da família de Deus quando praticam justiça e amam uns aos outros. Ao contrário dos enganadores, que estão causando raiva e conflitos na província. E isso faz a transição para a segunda sessão principal do sermão. Esta é a mensagem dos apóstolos, que Deus é amor, diz João. E assim os filhos de Deus devem amar uns aos outros e evitar o ódio. Não sejam como Caim do Gênesis, capítulo 4, diz João. O seu ódio o levou a assassinar o seu irmão. Mas para os cristãos, o amor é definido pela entrega de vida como um sacrifício pelo bem-estar dos outros. E foi isso que Jesus fez. E quando os filhos de Deus confiam no amor de Deus por eles, isso os muda. E então, João avisa-os mais uma vez a respeito dos enganadores. Dessa vez ele os chama de falsos profetas. Quando eles negam que Jesus é o Messias, eles afirmam que estão falando em nome de Deus. Mas João diz que eles devem testar os espíritos. Se alguém diz falar em nome de Deus, mas não focam em Jesus como o Filho crucificado de Deus, eles não estão falando em nome de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus centralizam toda a sua vida no Jesus crucificado e ressuscitado, pois é aí onde vemos revelado o verdadeiro coração de Deus. Nós vemos na cruz que Deus é um ser de amor e entrega absoluta. E esse amor é o que motiva os seguidores de Jesus a amar uns aos outros da mesma forma. E quando as pessoas conhecem esse Deus de amor, isso as afasta do medo e da angústia para sempre. Isso é parte daquilo que João quer dizer quando ele menciona vitória sobre o mundo. Quando você entende que Deus te ama, que Ele é louco por você apesar das suas mais profundas falhas e defeitos, esse amor se torna algo que fundamenta toda a sua vida. Esse amor é o resultado da confiança em Jesus crucificado. Vem por meio da fé no testemunho de Deus a respeito de Jesus dado pelo Espírito e a fé na mensagem dos apóstolos sobre Jesus. E quando o amor de Deus toma posse de você, a vida eterna se revela. É uma vida permeada pela própria presença, vida e amor de Deus. E isso começa agora e continua pela eternidade. E isso conduz João ao auge da conclusão do seu sermão. Ele diz: nós sabemos que o Filho de Deus veio, podemos conhecer aquele que é verdadeiro e estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus, o Messias. Esse é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Agora, caso você esteja confuso ao ouvir essa frase e esteja pensando: espera, quem é aquele que é verdadeiro? Quem é aquele que nos dá a vida verdadeira? É Jesus ou é Deus? E a resposta de João é, obviamente, sim.
João não conhece nenhum Deus além de Jesus. E quando ele e os outros apóstolos encontraram Jesus, eles descobriram o Deus que nos ama tão profundamente, que optou por não existir sem seus filhos, apesar de nossas falhas. E esse Deus é tão magnífico, tão inesperado, que as palavras finais de João nos convidam a rejeitar os nossos ídolos, ou seja, resistir a qualquer tentação de recriar o magnífico Deus à nossa própria imagem. Conhecer Jesus é conhecer o Deus criador da vida e do amor centrado no próximo. Isso, diz João, é o único e verdadeiro Deus. E é disso que se tratam as cartas de João. A carta de Judas, ou mais precisamente Judá, de acordo com a pronúncia do seu nome, tanto em grego como em hebraico. Judas foi um dos 4 irmãos de Jesus mencionados nos relatos do Evangelho. Nenhum dos irmãos seguiu Jesus como Messias antes da sua morte, mas depois eles o viram vivo dentre os mortos e então se tornaram seus discípulos. Todos esses irmãos de Jesus eventualmente se tornaram líderes das primeiras comunidades cristãs judaicas, e Judas era conhecido como o professor itinerante e missionário. E isso nos dá o fundamento para entender o propósito da sua carta. Não sabemos a qual comunidade específica da igreja ele escreveu, mas provavelmente era composto principalmente de judeus messiânicos. Seu estilo de escrita demonstra um conhecimento profundo das escrituras hebraicas do Antigo Testamento, assim como de outras literaturas judaicas populares. Judas teve conhecimento de uma crise enfrentada por essa igreja e isso nos ajuda a entender o conceito da carta. Começa com palavras de responsabilidade, seguida por uma longa advertência e acusação contra mestres corruptos que influenciaram essa igreja. E então Judas termina dando instruções sobre o que essa igreja deveria fazer. Judas começa dando a essa igreja a responsabilidade de lutar pela verdadeira fé cristã. Ele diz que seu plano era escrever um livro mais longo que explorasse nossa salvação compartilhada através do Messias. Mas esse projeto, afirma ele, foi atrasado quando ouviu as notícias urgentes sobre essa igreja. Então ele compôs essa carta muito elaborada, mas muito curta. Judas não começa por como eles devem lutar pela fé. Em vez disso, ele primeiro explica o porquê. É por causa dos mestres corruptos que se infiltraram nessa igreja. E não é o ensino deles que ele alveja, mas o seu modo de vida. Seu comprometimento moral é o que nos diz que eles têm uma teologia ruim. Primeiro de tudo, eles distorcem a graça de Deus como uma licença para pecar. Eles acham que, como estão perdoados e têm o Espírito de Deus, eles podem fazer o que quiserem, especialmente quando se trata de dinheiro e sexo. E assim, diz Judas, eles traem Jesus ao rejeitar sua autoridade e seus ensinos. E Judas quer que essa igreja saiba que ele não está surpreendido com o surgimento desses mestres. Ele faz a transição para uma advertência mais longa, para ficarem longe deles. Ele primeiro oferece 2 conjuntos de 3 exemplos do Antigo Testamento. O primeiro trio é sobre pessoas rebeldes que no passado receberam a justiça divina. Então, os israelitas que se rebelaram contra Deus no deserto conseguiram o que queriam e morreram no meio do nada. Então, ele conta uma história sobre os anjos que são presos por rebelião até enfrentarem a justiça de Deus. Ele está se referindo à interpretação da história em Gênesis 6, oferecida no livro popular judaico de 1º Enoque, onde os filhos de Deus são interpretados como se referindo aos anjos que se rebelaram contra Deus, então fizeram sexo com mulheres e foram julgados de acordo. Judas liga essa história ao seu terceiro exemplo sobre a ruína de Sodoma e Gomorra em Gênesis, onde homens violentos tentaram fazer sexo com anjos. Ambas as histórias são sobre a rebelião contra a ordem de Deus que levou à imoralidade sexual, e é precisamente disso que os mestres corruptos são culpados. Depois disso, Judas traz um exemplo extra de um texto judaico popular chamado Testamento de Moisés. Como Enoque, ele não fazia parte das escrituras do Antigo Testamento e foi uma recontagem criativa dos últimos dias e palavras de Moisés baseado em Deuteronômio. Na seção citada por Judas, Moisés morreu e há um anjo bom, Miguel, que refuta as acusações do diabo contra Moisés. Mas ele decide deixar o julgamento final somente para Deus. Agora, essas histórias podem parecer estranhas para você, mas para o povo judeu que cresceu com essa literatura, as advertências de Judas fazem muito sentido. O comportamento desses mestres corruptos tem raízes antigas. Rebelião contra a autoridade de Deus, imoralidade sexual, rejeitando os mensageiros de Deus. E isso se conecta ao segundo trio de exemplos. Eles são todos sobre rebeldes que passaram a corromper outras pessoas. Começando com Caim, que assassinou seu irmão e depois construiu a cidade onde a violência reinava. Balaão, o feiticeiro, não conseguiu amaldiçoar Israel e assim os atraiu para a idolatria e a corrupção sexual. E depois Corá, o levita, liderou uma rebelião contra Moisés, que terminou em desastre para os outros. Judas conclui o segundo trio com uma enxurrada de imagens do Antigo Testamento para descrever os mestres. Eles são como os pastores egoístas de Ezequiel, ou como as nuvens sem chuvas de Provérbios, ou como as ondas de caos em Isaías. A alta absorção deles contradiz a afirmação de que seguem a Jesus.
Eles criam caos aonde quer que vão. Judas conclui a sua advertência citando duas outras advertências, uma antiga e outra recente. A primeira vem novamente do livro popular de 1 Enoque, que afirmava conter as visões da antiga figura de Enoque do livro de Gênesis. Agora, o que é fascinante é que essas citações de Judas do capítulo de abertura de Enoque citam cerca de meia dúzia de mensagens do Antigo Testamento sobre o último dia da justiça do Senhor sobre o mal humano. Judas então combina uma antiga advertência de Enoque com uma mais recente dos apóstolos. Pedro, João, Paulo, todos previram que mestres corruptos surgiriam e distorceriam as boas novas de Jesus. E eles mesmos estavam ecoando a advertência inicial de Jesus sobre a mesma coisa. E assim essa igreja não precisa mais de convencimento. Alguém tem que parar esses mestres. Então Judas passa para a incumbência final. Ele começa com a linha de abertura sobre a luta pela fé e mostra como fazê-lo. Com um conjunto muito legal de metáforas, ele descreve a comunidade de Jesus como o novo templo de Deus. E assim, eles devem construir as suas vidas sobre o alicerce da fé santíssima, que se refere à mensagem central de boas novas sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus pelos nossos pecados. A igreja deve se construir sobre esse alicerce, através da dedicação à oração, e uma devoção ao amor a Deus através de obediência. E a integridade desse edifício será mantida, ficando em alerta para o retorno de Jesus para trazer a sua justiça e a sua misericórdia. E ao fazer isso, ajudar-se-ão mutualmente a permanecer fiéis. Judas então conclui louvando o Deus que protegerá o seu povo e os impedirá de cair muito longe de sua graça. Essa curta carta de Judas é poderosa e intrigante para muitos leitores modernos, que se perguntam por que ele cita textos que hoje não são considerados parte da Bíblia hebraica, como o 1 Enoque ou o Testamento de Moisés. É importante lembrar que a cultura judaica nessa época estava imersa em textos religiosos. Jesus, a sua família, todos os primeiros cristãos judeus, cresceram lendo a Bíblia hebraica junto com muitos livros posteriores que foram baseados e inspirados pelas Escrituras. E sabemos que houve debates antigos sobre se alguns desses livros posteriores deveriam ou não ser vistos como parte das Escrituras. Mas, independentemente disso, eles ainda são importantes. Um livro não precisa estar na Bíblia para transmitir uma mensagem importante ao povo de Deus. E, assim, temos muitos textos judaicos desse período. Eles são conhecidos hoje como as coleções dos apócrifos, também chamados de livros deuterocanônicos, assim como os pseudepígrafos. Todos esses foram preservados e lidos nas comunidades judaica e cristã, e foram tratados com grande respeito. Isso não significa que eles foram originalmente concebidos como parte da Bíblia hebraica, mas fazem parte da tradição bíblica. E assim, Judas, sabendo que seus leitores valorizavam as palavras de 1 Enoque, utilizou-as para comunicar a sua mensagem, que é essa: a graça de Deus através de Jesus exige uma resposta que afeta toda a vida, não apenas o entendimento intelectual. Observe que Judas não critica ou se concentra na teologia do mestre, mas no seu modo de vida imoral que nega Jesus. E assim Judas aplica aqui o que Jesus disse a seus discípulos: se você realmente me ama, então você obedecerá aos meus ensinos. Para os cristãos, o modo como você vive é o indicador mais confiável daquilo que você realmente acredita. É disso que trata a carta de Judas.